comparam às vezes com algum animal, ou às vezes com algum objeto. E talvez o mais forte deles, pelo menos para mim, é o que está lá no livro, se não me engano, de Jeremias, que nos compara com a águia. Né? A gente sabe que a águia é um animal majestoso, um animal, vamos colocar, real, imponente, com toda a sua força. E aqui no Novo Testamento, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 2, versos 4 e 7, está nos comparando ao vaso. Aquele vaso de barro, como esse aqui, é de madeira. O vaso de barro. Nós olhando para este texto, nós aprendemos que vemos essas comparações que ao longo da Bíblia o Senhor faz conosco. E Ele faz justamente para mostrar a humanidade do homem em relação a Deus. Tanto as características de que o homem ele é bom, ele é forte, assim como a águia, né? Nós vemos que a águia, por exemplo, pelo menos lendo um pouco, eu vi que ela praticamente não tem inimigos. O único inimigo que ela tem é o corvo. E a forma dela vencer o corvo é que ele está sobre ela ali, ela voa até mais altas alturas, até o ponto dele não ter mais condições de respirar, porque ela tem, é uma águia mais preparada, e então esse corvo perece. Mas eu quero me ater nesta noite, eu estou só fazendo uma introdução, à questão do 2 Coríntios capítulo 4, verso 7, que diz: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Quando nós olhamos para este texto, logo nós já vamos detectar que os textos estão falando que há um tesouro em nós, há um tesouro no irmão, há um tesouro em mim, há um tesouro dos cooperadores, do pastor, em cada membro da igreja. E que tesouro seria este? Nada mais é do que o próprio Deus. Este é o nosso tesouro. Porque a beleza não está no vaso. Convenhamos, embora este vaso não seja de barro, a beleza não está nele. A beleza está no conteúdo que está dentro dele, que são as rosas. Só que no caso deste vaso são as rosas, mas no nosso caso é o próprio Deus. Quando eu olho dessa forma, queridos, eu gostaria de dividir com vocês nesta noite 5 tópicos que falam exatamente sobre isso. Esses tópicos seriam o seguinte: Deus, Ele forma o vaso, seria o primeiro tópico. O segundo tópico seria: Deus escolhe o propósito do vaso. O terceiro seria: Deus enche o vaso. O quarto: Deus usa o vaso. E o quinto: Deus pode refazer o vaso. E quando nós olhamos para o primeiro tópico que diz que Deus forma o vaso, quando falo de um vaso, eu logo me vem à mente, há vasos de todos os tipos, de todas as formas. Há vasos como este, que é um pouco mais comprido, mais alto, porém estreito. Há vasos mais robustos, mais largos, porém mais baixos. Há vasos menores, talvez até um pouco maior, ou até o tamanho deste copo. Há vasos de todos os meios e formas, irmãos. Tamanhos, vamos dizer assim, formas. E não só tamanhos e formas, mas também há vasos que estão em diversos lugares, como este, que está no púlpito de uma igreja. Mas há vasos que está num lugar talvez mais simples, vamos colocar assim, num armazém, em um armário escondido, com algo dentro pouco aparente. Mas também há vasos, amados, que estão talvez no gabinete presidencial da República do Brasil. Talvez há vasos que estão em reinados poderosos. Talvez há vasos que estejam talvez no gabinete presidencial da maior nação do mundo, os Estados Unidos das Américas. Mas o que eu quero dizer é que há vasos de todas as formas e há vasos que estão em diversos lugares. Mas não importa onde ele está e nem como ele é. Importa é quem Deus o formou. O primeiro tópico fala disso, que Deus ele dá forma ao vaso. E quando nós aceitamos Jesus, nós vamos ser sinceros. Nós éramos como o vaso, só que nós não éramos nem o vaso pronto. Porque nós éramos aquela terrinha que, vamos ser honestos, talvez muitos de nós lá fora até se achava o rei da cocada preta, vamos usar esses termos mais simples, né? A gente se achava. Mas Deus, quando nós viemos para Jesus, nós olhamos e falamos assim: eu não sou ninguém. Eu não sou como barro, eu não sou nada. Mas quem é? O Deus que forma o vaso. Este é que é em nossas vidas. E talvez uma coisa que nós estamos perdendo ao longo do tempo, na fé, e talvez, eu vou dizer porque eu estou aqui, parece que há 23, 24 anos que eu sirvo ao Senhor, e nós infelizmente corremos um risco muito grande de nos perdermos dessa identidade, de esquecermos de quem nos formou. E quem nos formou foi Deus, e Deus nos formou com um
propósito. Eu quero acelerar aqui, queridos. Ele nos formou com um propósito. Deus, ele escolhe o vaso e dá forma. E a forma revela o propósito. Deus não me fez para simplesmente, ainda que fosse, porque isso aqui tem uma função, decorar o culto da igreja como vaso. Irmãos, eu posso dizer assim, mas ele é simples, é só um vaso, está só decorando a igreja. Eu tenho certeza de que um visitante, se ele chegar e não ver um vaso de flor aqui, talvez ele for um pouco mais simples e vai dizer, aquela igreja é uma bênção, mas não tinha uma decoração, é muito simples, né? Mas graças a Deus, né, que tem irmãs como a irmã Luciana que cuida destes detalhes. Então, queridos, Deus, ele escolhe o vaso, ele dá forma ao vaso, mas ele revela o propósito. De uma maneira simples, se eu olhar para este vaso, eu vejo que o propósito dele é para decorar. Mas agora, nesta noite, o Espírito Santo nos indaga. Vocês estão me ouvindo bem? Os Espíritos Santos de Deus nos indagam. Qual foi o propósito que Deus nos deu quando ele nos chamou? Eu quero que vocês meditem, irmãos, e eu vou refazer a pergunta. Qual foi o propósito que Deus nos deu quando ele nos chamou? É bem verdade que o propósito de Deus, talvez ele não é revelado. Isso aqui o Wilson Meirelles é um homem de mais experiência, o evangelista. O Wilson Meirelles é um homem de mais experiência. Deus não revela automaticamente assim que você aceita Jesus. Alguns casos sim, mas a maioria não. O que Deus tem para você como um propósito. Mas ao longo da sua caminhada, Deus ele te revela esse propósito. Só que quando Deus ele revela, ele está moldando esse propósito em nossa vida. Ele está revelando a forma do vaso, então ele está revelando um propósito para a nossa vida. E é disso que eu quero bater nessa tecla nesta noite, irmãos. Deus ele nos formou para que nós tenhamos um propósito. E o propósito que Deus nos formou não é somente adorar ao Senhor e bendizer ao Senhor, mas é servir ao Senhor Jesus Cristo. Aí o Lucas me prova, se Deus sendo Deus não poupou o seu próprio Filho, a Bíblia diz, e enviou Ele ao meio dos homens. E a Bíblia vai dizer no livro de Hebreus que Ele se desfez da sua glória. Ele se fez menor do que os anjos e se colocou entre nós para nos revelar a salvação, irmãos. Quanto mais nós que somos vasos simples, muito simples, mas como diz o texto, não é a simplicidade do vaso, mas o tesouro que está nele. Só que Deus quer que nós entendamos que o tesouro que está nele, ele nos forma, é com um propósito, e esse propósito tem que ser colocado em prática. E talvez, irmãos, eu vou dizer nós, e sempre que quando estiver pregando a palavra, ensinando, seja o que for, eu sempre vou usar o termo nós, porque a palavra ela vem primeiro para a gente e depois para a igreja. Nós precisamos compreender, nesses últimos tempos da igreja na terra, qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Será que Deus não quer que nós oremos mais pelos nossos familiares? Será que Deus não quer que nós oremos mais para que Deus venha salvar almas no Xangri-Lá? É engraçado, pastor Isaac, que antes do pastor me chamar para estar aqui com os irmãos, eu acordei em algumas madrugadas e me vinha na mente o Xangri-Lá. Eu começava a sonhar com algumas coisas do Xangri-Lá e eu falei assim, meu Deus, por que eu estou sonhando com algumas coisas do Xangri-Lá se nem lá eu congrego? E aí eu lembrei de que quando eu fui para o regional de jovens, Deus fez da mesma forma, pastor Meirelles, pastor Isaac. Eu tinha uma campanha pessoal na igreja, eu gosto muito de orar dentro da igreja, e orando ao Senhor, o Espírito Santo de Deus sempre levava, o Senhor me use no regional de jovens. Eu era um líder local de jovens, mas eu pedia para orar para Deus me usar no regional de jovens. E não era uma ambição de cargo, de ministério, não era algo inspirado pelo Espírito Santo. E aí eu orando ao Senhor, o Senhor nos revelou isso e eu alcancei. Então nós temos que entender, irmãos, qual é o nosso propósito. Hoje, voltando ao assunto, foi colocado no grupo, a irmã colocou, não me lembro o nome dela, que um jovem infelizmente tirou sua própria vida. Queridos, e uma das coisas que Deus mais me colocava quando eu acordava às madrugadas e Ele me falava no meu coração, Ele me falava ardentemente, ore para aqueles que estão com depressão na região do Xangri-Lá. Na semana que o pastor conversou comigo no domingo, na segunda-feira, eu entrei no Google Maps e tentei achar a igreja, achei a localização e eu vi no mapa, toda a circunferência do bairro Xangri-Lá. Ela é enorme, os bairros de Xangri-Lá parece pequeno, não é.
ele começa daquela rotatória lá em cima e vai até o final, próximo ali, daquela última rotatória, próximo da Igreja Nacional. Eu falei, Senhor, nos dê fé. Nos dê, o Senhor já nos formou como vaso, mas o Senhor nos revele o propósito das fé, para nós orarmos por essas almas. Porque essa semana foi um, mas amanhã pode ser outro. Mas a igreja do Senhor tem o maior tesouro que a terra pode oferecer, que é o próprio Cristo Jesus. Então nós temos que atentar para isso, amados, e buscarmos ao Senhor, porque como diz esse texto, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E no texto 1 diz, Deus forma o vaso. E quando Deus forma o vaso, amados, talvez a gente pense, logo quando a gente prega sobre um assunto assim, a gente pensa, não, eu vou ser um pastor como o evangelista merece. Amém? Eu vou ser um pastor como o pastor Isaac. Amém? Eu vou ser um diácono como o diácono irmão Lucas, o diácono Arley. Amém? Eu vou ser um cooperador como os tocadores e outros demais. Amém, queridos? Mas Deus não usa-nos somente em cargos. Isso é aqui dentro da casa dele. Mas Deus quer nos usar como vasos que Deus não forma fora da casa dele. Eu vi aqui a irmã Isabela sendo usada por Deus de maneira extraordinária domingo. Parabéns pela palavra, irmão. Uma palavra esclarecedora. Eu comentei com a minha esposa. Isabela mesmo, né, irmão? Isabel, perdão. Eu de nome, eu sou. Meu nome é negócio é números. Mas eu chego lá. Uma palavra esclarecedora. Eu estava comentando com a minha esposa. Meu bem, que palavra maravilhosa. Abre a mente, sabe? Parece que tem lacunas. Ela é psicóloga, pode falar melhor do que eu. Lacunas, às vezes, na nossa mente, que palavras certas e colocadas da maneira correta juntam o que ele quebra a cabeça e somam aquilo que está para ser feito. Então, nós que somos vasos do Senhor e Deus nos forma. Eu quero usar um exemplo da irmã Isabel. Quando ela, eu tenho certeza, ela foi fazer ali um concurso para formar e ela escolheu ali a profissão. Ela fez a faculdade, ela se formou na faculdade. Deus já estava dando forma ao vaso. Deus já estava dando forma ao vaso, porque Deus vai usar aquilo que nós temos, irmãos. Eu tenho certeza que na profissão dela, mesmo que por esta em algumas áreas ela não possa adentrar, mas sempre que tiver uma brecha, eu vou usar um termo bem esdrúxulo aqui, mas não é um palavrão, ele é algo pejorativo. Ela entra de sola mesmo e fala do amor de Jesus. Ela fala, como diz o texto, o tesouro que está em nós. A excelência do poder de Deus seja de Deus e não de nós. Não é de nós que somos vasos, mas é dele em nós que nos formou. Que nós possamos entender, amados, que Deus ele nos formou e ele nos forma como vasos, para que nós venhamos servir a ele fora do tempo. Dentro do tempo, sim, temos uma função, amém, mas Deus quer que nós venhamos servir ele fora do tempo. Irmão Lucas, me mostre como servir ele fora do tempo. A própria palavra está dizendo que Deus escolhe o vaso, ele dá forma e revela o seu propósito. Eu usei o exemplo da irmã. Deus formou, mas Deus preparou, Deus usou o domingo dentro do tempo, mas também ele usa lá fora. Eu vou dar um exemplo para mim, irmãos. Se os irmãos me conhecessem há 25 anos atrás, a minha esposa aí que é prova. Irmãos, eu talvez para te cumprimentar, nem olharia no seu olho, pastor. Eu falaria assim, senhor. De tanta timidez. Mas o emprego que eu tive, me parece que em 2010, Deus abriu uma porta para mim, uma porta até simples. Não ganhava tão bem, estava começando, como se diz, a engrenar na questão financeira. Mas ali havia uma determinada função que um rapaz não ocupava. E eu tenho uma coisa comigo. Se eu ver algo para fazer, não tem ninguém fazendo, eu faço. Pode me xingar depois, não tem problema, eu tenho humildade para receber e falar, não podia fazer, então o pastor me perdoa, eu comentei com o pastor, às vezes eu fiz uma coisinha ali, que o senhor falou, meu filho, não podia, pode chegar, você tem verdade. Eu não tenho dificuldade em ser exortado, não tenho dificuldade de ser chamado a atenção, não tenho dificuldade de receber conselhos. Não. E eu vi aquela lacuna naquele emprego, e eu comecei a preencher. Só que preencher a lacuna naquele emprego, eu tinha que lidar com clientes, não eram poucos. E o pior é que os clientes, que pelo menos na forma que eu trabalhava, irmãos, lá na empresa que eu trabalhava, assim, você pega, a pessoa chegava com o material e falava assim, ô irmão Lucas, na verdade, né? Ô Lucas, eu tenho tantos quilos de peça aqui, eu preciso dela para 5 horas.
aí já tinha mais ou menos uns 10 na frente dele, marcado para o mesmo horário. Que ali eu ia fazer o quê? Olhar para o céu, 5 horas eu não consigo, consigo para 6 horas, último horário. Afinal, eu consigo para 6, preciso para 5 horas. Aí eu olhar a compra do cliente, ele era um dos melhores clientes. Os 10 que estavam na frente eram bons clientes, mas não eram dos melhores. Eu falava, não, 5 horas eu entrego. Só que aí agora eu ia fazer o quê? Como é que eu ia entregar? Eu dei a minha palavra. Só que aí eu tinha que fazer o quê? Eu corria atrás, eu pegava os 15 funcionários que tinham na plataforma, chegava um a um, tete a tete, e começava a conversar. Aquele rapaz tímido começava a conversar. Eu preciso de você, sim, sabe? Eu marquei, nós precisamos pegar tudo às 5 horas. Ah, mas você marcou e agora como é que vai fazer? Não, nós vamos fazer. Eu vou ajudar cada um em alguma parte para cooperar com aquilo que nós vamos fazer. Deus, ele estava formando o vaso. O vaso deixou de ser um vaso acanhado para justamente falar do amor de Jesus. Porque hoje eu não tenho mais essa vergonha de falar do amor de Jesus no meu emprego, aquilo, em qualquer lugar que esteja. Eu vou falar do amor do Senhor porque o Deus, ele forma o vaso com um propósito. E ele usou justamente o meu emprego naquela época para fazer chegar a esse ponto. Hoje eu sou vendedor, então hoje por natureza eu vou falar muito, faz parte do meu contexto. Com qualquer pessoa, você tem que lidar com pessoas que são, como se diz, mais sérias, pessoas mais brincalhonas, pessoas mais extrovertidas, pessoas que às vezes vão xingar mesmo, usar termos esdrúxulos, mas também pessoas que vão ser extremamente educadas. Você vai fazer todo aparato com aquela pessoa. Então Deus, dentro do contexto da palavra, meus queridos, Deus ele forma o vaso com um propósito. E ele usa justamente esses meios, essas formas, para ir formando o vaso, para mais à frente ele usar este vaso aonde ele quer ser usado. Vamos mais para frente, queridos? Oh, aleluia! O vaso, quando nós falamos que Deus ele dá forma ao vaso, o vaso tem forma, e o vaso, o próprio texto diz que o vaso é de barro. Vamos falar bem alto? O vaso é de barro. Os irmãos vão dormir. O vaso é de barro. Queridos, matéria fácil de mexer é barro, né? Porque é macio, né? Macio quando tem água, né, irmãos? Porque senão é só terra seca. E aí que nós entramos num detalhe deste aí, meus queridos. Que Deus, o vaso é de barro. O barro, ele precisa ser maleável nas mãos do Senhor. Como o próprio texto da Bíblia diz no Velho Testamento, quando Jesus falou com a mulher samaritana, que se ela bebesse daquela água, ela nunca mais teria sede. Oh, queridos, nós somos só uma terra que talvez não tenha valor, mas quando o tesouro que está em nós é Deus, ele pega essa terra, ele junta com o próprio Cristo, ele começa ali a mexer aquela terra com a água que é o próprio Cristo. Ele vai moldando aquele barro, amassando aquele barro, tirando o ar daquele barro. Meus queridos, nós nos tornamos maleáveis na mão do Senhor. Só que aí também há um aprendizado nesse texto, nessa conjectura aqui. Nós precisamos ser maleáveis na mão do Senhor. Nós não podemos ser um barro resistente, porque o barro seco ele resiste. Mas o barro maleável, ele ouve a palavra de Deus, ele absorve a palavra de Deus e ele faz o quê? Ele se torna um vaso para a honra e glória do nome do Senhor. Como próprio a Bíblia diz, é vaso de honra e não de desonra, é vaso de honra na casa do Pai. Então nós precisamos ser maleáveis. Só que como é que eu me torno maleável? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Talvez eu ouça a palavra na quarta, mas eu não vou remoer essa palavra hoje quando chegar à noite. Geralmente é no outro dia, né? A gente está trabalhando. O irmão pregou aquela palavra ontem, o pastor Isaac falou aquela palavra ontem. Meu Deus, eu estava meditando a palavra dele. Hoje mesmo, meditando a palavra de quarta-feira que ele pregou aqui, eu estava meditando ela hoje. Eu até comentei com o Bruno Luciano que é uma palavra muito esclarecedora. A gente vai remoendo, e aquela palavra a gente vai se tornando maleável, porque está dando ouvido à palavra em nossos corações, e o Senhor então vai dando forma ao vaso que nós precisamos ser na mão dele. Porque eu posso colocar aqui 2 etapas do vaso. Talvez Deus já formou o vaso, e o vaso está pronto, mas ainda assim o vaso, ele precisa entrar em alguns momentos ser quebrados, ser esmiuçado aqueles cacos, pegar essa terra novamente e ser feito um novo vaso. Então nós precisamos ouvir a palavra de Deus e não ser resistente a ela. Talvez nem sempre o pastor Isaac, que é o pastor da igreja, a autoridade da igreja, eu estou aqui como servo dele e dos demais irmãos,
vai trazer uma palavra que vai talvez ir de encontro àquilo que você espera. E muitas vezes a palavra vai vir de contra aquilo que você quer ouvir. E eu não posso simplesmente, como vaso, bater e me trincar. Não, eu tenho que, como vaso, ser maleável à palavra de Deus. Absorver aquilo que eu preciso ouvir, que Deus está falando para mim. E fazer o quê? Dar frutos. Então, um texto que diz na Bíblia que aqueles que deram fruto de 30, 60 e 100 por ano. Aquela semente foi a semente que caiu em boa? Não é o contexto de hoje. Mas que nós venhamos ser a semente, amados, que caiu em boa terra. Como vasos do Senhor, e como diz o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Vasos de barro, que tem um tesouro em si, que é Cristo. Oh, aleluia. Queridos, eu vou dar uma acelerada aqui. Oh, aleluia. Segundo tópico diz: Deus escolhe o propósito do vaso. Talvez esteja um pouco parecido com o primeiro, mas não, irmãos. Deus, Ele escolhe o propósito do vaso. Nenhum vaso, eu estou usando o termo vaso, irmãos, porque o texto fala. É lógico que quando a Bíblia fala vaso, ele está referindo a nós. Nenhum de nós que viemos para a casa do Senhor, viemos para ser isso aqui, ó. Eu não gosto desse termo. Pastor Isaac, se estiver errado, pode me corrigir. E o pastor Alex também. Eu sou membro de banco. Isso não existe, irmãos. Isso não existe. Nós não somos membros de banco. Nós somos moradores de um lugar celestial com Deus. Glória a Deus. E isto aqui, amados, é só um ensaio para a glória. Eu sempre falava no regional da seguinte forma. Quando às vezes eles estavam até cantando, eu falava: isso aqui é só um ensaio. Está bonito, não está? Está cheio da graça e da glória de Deus, mas é só um ensaio. Se você é renovado porque canta aqui, imagine os céus. Imagine os céus, que você não está louvando a Deus essa distância, embora ela não exista no mundo espiritual, mas você vai estar tete a tete com Deus. Que lá a luz que vai iluminar não vai ser essa luz da semig, não, é a glória do próprio Deus. Dá para imaginar isso, irmãos? Então não existe isso de nós sermos vasos construídos por Deus, para servirmos. Não, nós temos um propósito divino de Deus na terra, e cabe a nós identificarmos em Deus qual é este propósito. Que a pergunta que eu faço novamente: será que nós estamos, ou nós entendemos qual é o propósito de Deus para nós como vasos nessa terra? Será que nós somos vasos de honra, mas que estamos distante do propósito dele? Irmãos, há algo muito sério na igreja atual. Muito sério. Que é a negligência. Está lá no último tópico, eu não vou entrar agora. Infelizmente, nós corremos um risco de talvez o maior pecado que o cristão possa cometer hoje não seja uma mentira, não seja outro ou qualquer pecado, não. O maior pecado que nós podemos cometer hoje, eu estou vou refrisar, nós, é a negligência com o reino de Deus na terra. Ai, irmão Lucas, então quer dizer que se eu não posso ser negligente com o reino de Deus na terra, eu tenho que vender tudo, sair no mundo pregando? Não. Eu disse, usei o exemplo da irmã, usei o meu exemplo. Nós precisamos ser vasos de Deus moldados para que Deus nos use aonde nós estamos. E talvez um dos lugares mais difíceis do vaso se destacar como esses aqui se estão destacando é dentro da nossa própria família. É verdade ou não é, queridos? Às vezes é o mais difícil. Quando eu digo destacar, não destacar por aparência, não destacar por beleza, não destacar porque eu vou mostrar como eu sou espiritual e santo, de forma alguma. É destacar porque nós vamos confrontar no mundo espiritual aquilo que não é de Deus. Não somente com bom testemunho, não, mas com ações diretas. Irmãos, já é o último tempo da igreja na terra, e mais do que nunca nós precisamos sair do comodismo e entender o propósito de Deus para a nossa vida. E eu estava orando a Deus ano passado, no mesmo ano passado, eu estava orando: Senhor,
Eu sou da terra de Caeté, quem conhece Caeté? Eu sou de lá, fui nascido lá, morei uns anos e vim para cá. Uma cidade pequena, muito gostosa de morar. E eu tenho muitos anos que eu não vou ver os meus parentes. Lá são 3 famílias, 2 famílias na verdade, que é da minha mãe e do meu pai. E do meu pai eu quase não vejo, uma família muito idólatra, né? Quase não vejo, respeito eles, mas eles me respeitam, mandam mensagem todos os dias e tal. Mas eu orando ao Senhor, passando para o Senhor, quando eu for lá agora, nem que seja a última vez que eu vá, que eles fiquem com raiva de mim. Senhor, você está fazendo uma oração meio assim, meio errado? Não, irmãos, não estou. Porque Deus conserta, se ficar com raiva, Deus muda de novo. Nem que eles ficam com raiva de mim, Deus, mas eu preciso deixar a semente do Senhor lá. Mas deixar como eu nunca deixei. Eu preciso entender que este é o meu propósito. Eu não digo deixar eles com raiva de mim porque eles vão brigar comigo, vão afrontar a religião deles, de forma alguma. Irmãos, mas Deus tem estratégias extraordinárias para nos usar, desde que nós entendemos que Ele tem um propósito para nós. E nos colocarmos diante desse propósito, como vasos do Senhor. A pergunta que Deus faz nesta noite é: se pergunte, Deus, qual é o propósito do Senhor no meu lar? Qual é o propósito do Senhor na minha família? Qual é o propósito do Senhor no meu emprego? Qual é o propósito do Senhor com meus vizinhos? Qual é o propósito do Senhor na minha sociedade? Na faculdade onde eu estou? Na escola onde eu estudo? Nós temos que compreender e entender, amados, esse aspecto. Deus, Ele escolhe o propósito. Eu me lembro da história de Davi, quando nós entendemos o propósito. Samuel, ele foi ali ordenado por Deus, Deus havia rejeitado Saul, para ir até a casa de Jessé. Ir até a casa de Jessé e consagrar um novo rei de Israel, do povo hebreu. Então ele vai a mando do Senhor. Chegando na casa de Jessé, ele vê os irmãos de Davi, homens que já eram até homens do exército do Senhor, ou exército hebreu da época. Então ele pega o óleo e vai ungir. E Deus diz não. Vai ungir novamente, Deus diz não. Vai ungir novamente, Deus diz não. Samuel estava vendo com os olhos do homem, a própria Bíblia vai dizer. Mas Deus estava vendo o coração. Deus já tinha um propósito na vida de Davi. Então ele pergunta: se acabaram os mancebos, ainda falta um. E onde está um? Esse está na... Preste bem atenção, a Bíblia vai dizer: ele está no campo, cuidando das ovelhas do meu Pai. Sabe o que é o problema, querido? Às vezes nós precisamos, nós cristãos, temos o defeito de achar que Deus vai levantar um profeta, pastor Beres, e falar assim: eis que agora eu vou te usar em sua família, é para você pregar para o seu pai, para sua mãe, para os seus filhos. Não, irmãos, ele não vai fazer isso. Primeiro porque já está na palavra, e segundo, a palavra está sendo explanada através do pastor da igreja, que é a autoridade neste contexto, e de pregadores que tragam neste contexto. Ele não precisa usar um profeta para falar isso. Deus, então, ele define o propósito para nós. Deus, ele escolhe o propósito do vaso, e ele escolheu o propósito para Davi. Mas Davi, antes mesmo de conhecer o propósito maior de Deus, ele já estava no propósito do seu pai, cuidando das ovelhas do pai. Nós não podemos esperar, amados, que Deus apareça como um anjo em sua casa à noite e fale: a partir de hoje faça uma campanha pela sua família, a partir de hoje faça uma campanha pelo seu filho, a partir de hoje faça uma campanha pela sua saúde, a partir de hoje faça uma campanha pela vida do pastor, do Xangri-Lá, do pastor Isaac e seus cooperadores. Não, queridos, ele não vai usar um anjo, ele não vai usar um profeta. A palavra do Senhor já é a maior revelação. Não existe outra profecia maior do que a palavra. É óbvio que creio na profecia, não só creio, como recebo se ela é de Deus, e verei cumprir porque ela é de Deus. Mas nestes casos, Deus não vai fazer isso, Deus já fez. Ele já nos mostrou o caminho, Ele está nesta noite nos alertando a voltarmos por este caminho como vasos de Deus. Sermos formados por eles. Ele definiu um propósito. E Deus escolheu um propósito, que é servir Deus aqui na terra. Se nós somos peregrinos na terra, amados, será que Deus nos deu aqui
Não vale praia, pastor? Vamos lá, já então nós num Cabo Frio, né? Arraial do Cabo, né? Estão vendo o estado de pessoas lá nas férias, né? Isso é bênção, né, irmãos? Não é pecado não, isso é papai. Quem pode ir, vá, entendeu? Eu gosto mais da roça, sabe? Eu gosto mais da roça. Mas vai, em nome de Jesus, é bênção. Não é pecado não. Só que nossa vida aqui na terra não é o Arraial do Cabo, muito menos Cabo Frio. A Bíblia diz assim: no mundo tereis aflições. Nós teremos dificuldades, irmãos. Mas o próprio Cristo disse que ele venceu. Nós também venceremos. Só que não basta vencer, irmãos, porque o que eu vejo como vaso é que parece que nós estamos cuidando só como o pastor, um termo que ele usou aqui na quarta-feira passada, como ali a galinha cuida dos seus pintinhos, né? É só o meu. Só que Deus não quer que você cuide só da sua casa. Irmãos, eu vi os maiores milagres da minha família, não foi quando eu cuidava do meu lar, por incrível que pareça, foi quando eu como se diz, me desgastava inteiramente cuidando de famílias de outros. Aí você vai falar assim: irmão, mas corre o risco de você perder a sua. Não, irmãos, eu estava cuidando da minha. Só que cuidando da minha, com algumas dificuldades que eu, nas minhas orações, nem estava sendo ouvido, porque não era tempo para prova. Mas enquanto isso também eu não larguei o propósito de Deus de lá. Falei assim: não, já que não está dando certo, eu vou deixar o propósito de Deus aqui e vou cuidar só dos meus. Quem disse que eu tenho força para cuidar dos meus? Como vaso eu não tenho força. O texto está dizendo: temos, porém, este tesouro em vaso de barro. A força não é minha, a força é do tesouro que está em mim. Nós temos que entender isso, irmãos. Nós temos que entender que é tempo de buscarmos uns pelos outros. Eu amei ouvir no grupo lá do Xangri-Lá, os irmãos colocando em oração, e outros já colocavam mensagem: vamos orar, vamos entrar em oração. O pastor anunciou lá na sexta-feira: vamos estar lá, se os irmãos quiserem, uma visita. É isto que nós precisamos fazer como igreja, para alcançarmos estes, e como esse jovem tirou a vida, não haja outros, e eles venham para formar um conjunto de jovens do Xangri-Lá, para agregar o ciclo de oração, não para encher a igreja, não, porque a igreja passa, isso é tempo, mas para encher os céus e esvaziar o inferno, em nome de Jesus. Nós temos que compreender essa realidade, amados. Essa é a realidade que o Senhor nos coloca. Deixa eu acelerar aqui, queridos. Tópico 3 diz: Deus enche o vaso. O tópico 4 vai dizer: Deus usa o vaso. E o tópico 5: Deus pode refazer vaso. Repita comigo. Eu vou falar, os irmãos repitam depois. Deus enche o vaso. Deus enche o vaso. Oh, meu Deus. Sabe uma coisa que eu admiro em ser cristão? Quando eu prego, às vezes na rua, como uma pessoa, que a única religião que o Deus como Deus se revelou, depois ele se revelou como Deus aqui na terra, na pessoa de Cristo, e depois ele se revelou como Deus com o próprio Espírito Santo. É da lição, né? Com o próprio Espírito Santo em nós. Por que, queridos? Para pensar. O tesouro que está em mim e você. Poxa, temos que valorizar mais, meus queridos, o que Deus nos deu. Eu me lembro de uma missionária, uma vez que fiz uma viagem aqui para Moedas. Ela é uma missionária do Rio de Janeiro. E ela falou com tanto amor, e eu não consegui jamais esquecer disso. Ela falou assim: a maior dádiva de uma pessoa na terra, a maior dádiva de uma pessoa na terra, não são os dons, não é o ministério, não é você ganhar almas para Jesus, embora tenha de ser feito, que ela é uma missionária. A maior dádiva é você ter Deus em você. É o seu nome estar escrito no livro da vida, porque o próprio Deus escreveu. Vamos colocar de uma maneira aqui simbólica, com as suas mãos. Você já parou para pensar, irmãos, o quanto isso é maravilhoso? O próprio Deus escreveu o seu nome no livro da vida. E ele fez mais. Ele, como Deus se revelou, ele, como Deus veio à terra, ele, como Deus está em mim e você, na pessoa do Espírito Santo. E quando a Bíblia diz que nesse tópico vai dizer que Deus enche o vaso, nós aprendemos que a nossa doutrina pentecostal
pentecostal da Assembleia de Deus ou de qualquer pentecostalismo, nós acreditamos nos dons de cura, nós acreditamos nas profecias, nós acreditamos no batismo com o Espírito Santo. E quando nós somos uma pessoa que aceitamos a Cristo e recebemos o batismo com o Espírito Santo, nós então recebemos o quê? Nós aprendemos um revestimento de poder. Então Deus está literalmente enchendo o vaso. Mas, gente, nós vamos ser honestos. Se estiver errado aqui, você pode me corrigir, pastor Isaac. Se eu pedir doutrina, eu pedir, não tem total liberdade. Vamos ser honestos. Será que Deus nos encheu para que nós simplesmente falássemos em línguas estranhas? Será que esse é o objetivo de nós sermos cheios? Queridos, o objetivo de nós sermos cheios não é nós falarmos em línguas. Ah, meu irmão, mas eu amo falar, eu também amo. Nossa, eu amo. Como eu gosto. Às vezes Deus toma a gente fala em línguas durante minutos, às vezes até hora durante horas em línguas estranhas. Deus nos concede hinos em línguas estranhas e depois nos dá a interpretação daqueles hinos. Eu já vivi essa experiência, é fantástico, irmãos. É algo que nos edifica, nos dá graça para caminharmos léguas, vamos dizer, na vida espiritual. É muito bom sentir a presença de Deus, mas Deus não nos encheu para que nós falássemos somente em línguas estranhas. Deus nos encheu para nós usar, que eu toco o quadro. Deus nos enche para usar. Deus usa o vaso. Deus, Ele enche o vaso, porque Ele quer usar o vaso, como diz o tópico 4, Deus usa o vaso. Eu vou dar um outro exemplo aqui, tem 2 militares. O senhor já é reformado? Pastor Meirelles, evangelista Meirelles, pastor Meirelles ele já é reformado. Pastor Isaac está na ativa, ele fala, né, pastor? Na ativa. Queridos, se ele sair da casa dele quando ele vai para o batalhão, ele chega, tá? Eu estou aqui não de terno e gravata, né, irmãos? Chegar no batalhão de terno e gravata, eles acharam que eu fui motor, né? Mas ele vai com a roupa simples dele, chega lá, vai no armário, veste a sua faca. Então ele se revestiu de autoridade. Mas eu quero dar um exemplo aqui. Vamos dar um exemplo que um dia ele ia para lá. Aconteceu um pequeno acidente, em um cruzamento de 4 vias, e aí ele é militar, por si só, já está no instinto do militar. Ele vai tentar resolver aquele problema. Precisa parar o trânsito de todos os ângulos. E o pastor Isaac então desce, usando o seu só como exemplo, pastor. Ele desce ali e tenta parar, mas ele está normal. Os carros vão parar, irmão? Vão, mas vai ter dificuldade, não vai? Um ou outro vai parar, e os outros perigosos até passar por cima. Vai ter dificuldade. Agora, se o pastor Isaac chega naquele sinal, está indo, e ele está revestido da autoridade. Eu vou repetir, irmãos. Deus enche o vaso com propósito. Ele está revestido de autoridade. Quando ele descer do carro, todos que estão dentro do carro, a 10 metros, 3 metros, bateu o olho com autoridade, já vai reduzir. Todos vão reduzir, e ao sinal dele, todos vão. Irmãos, isso é tremendo. Deus, Ele enche o vaso, Ele reveste o vaso de autoridade com um propósito. Temos um propósito de Deus na terra, e não é para nós desfilarmos. Olha como eu não vou mentir para os irmãos. Eu me arrependo de não ter me tornado militar, pastor. Eu tinha uma oportunidade, na época que ele me chamou, vamos fazer o concurso. Eu fiquei em indecisão, ele fez, e hoje é militar. Eu me arrependo. Porque é chique, não é, irmãos? É chique. Eu ia para hoje me sentindo. Eu não sei o pastor Isaac, que é uma pessoa simples e humilde, mas eu ia me achar. Eu, dentro da proporção de cristão, né? Eu ia me achar. Eu ia estar com vocês. Nossa, eu sou militar. Eu sou autoridade, não só de Deus na terra, mas eu sou autoridade na terra também. E ele ainda tem os dois têm 2 patamares, hein? A Bíblia diz que eles são embaixadores do Evangelho na terra. Então eles são autoridades. Voltando para o contexto, Deus ele nos reveste de autoridade. Então nós temos que usar essa autoridade quando for necessário. Talvez você está vendo um problema na sua família, e você está vendo a pessoa falar assim, eu estou passando por isso. Chama essa pessoa e fala assim, aqui, ó, você está passando até hoje, porque o Deus que está dentro de mim, porque não sou eu, é o Deus. Chama Deus para briga, irmãos. Como é que faz isso, irmão Lucas? Diagonário. Davi, quando foi para a briga lá com Golias, ele falou o quê? Tu vens para mim com espada e escudo, mas eu vou em nome do Deus de Israel. Oi, irmãos. Se você for na sua
se refere de novo. Mas se você olhar para o texto que diz em 2 Coríntios capítulo 4, verso 7, diz: temos, porém, em esse tesouro em vasos de barro. Ele nos revestiu para que nós somos usados por Deus dia e noite. Aonde que nós estivermos, nós somos instrumentos de Deus na terra. Para propagar as boas novas. Porque afinal de contas, que boas novas é essa? Que nós não temos o prazer de falar dela. Um dia eu questionava, na igreja que estava, um tempo atrás, nós tínhamos um trabalho chamado Lar de Paz. E às vezes, era toda semana, era bem corrido, principalmente nos primeiros 6 meses. Eu trabalhava com missão, pedi o pastor licença, ele permitiu. Nós fomos todas as semanas durante 6 meses. A igreja estava precisando disso na época. Nós fizemos, foi uma bênção. E alguns irmãos perguntaram assim, irmão Lucas, eu vejo o senhor toda semana nesse Lar de Paz e assim, irmão, não tem mérito em mim, não. Nenhum. Eu não aceito esse elogio e nem recebo esse mérito. Sabe por quê? O amor de Deus me constrange. Irmãos, eu posso falar por mim, eu sou o mais miserável dos pecadores. Sem falsidade, sem demagogia nenhuma. Olha de onde que nós viemos, nós não éramos nada. Mas Deus nos constrangeu e nos tornou vasos de honra. Honra essa que eu, por exemplo, estou aqui, não somos dignos. Falo com eles porque eu tenho certeza que eles veem da mesma forma, mas Deus nos revestiu para usarmos, para servir a igreja e os que virão em nome de Jesus. Oh, aleluia. Vou caminhar para o fim aqui, queridos. Deus enche o vaso e Deus usa o vaso, eu dei o exemplo. E Deus, ele pode refazer o vaso. Ainda em Deus usa o vaso, rapidamente, queridos. Nós temos tanto que nos colocar na brecha, que parece que foi em 2005 ou 2006. Não me engano isso. Eu estava numa fase da minha vida espiritual, eu estava em pecado, não me mas que fase que a gente está com só Jesus. Está difícil, as coisas não acontecem para a gente ora, só parece que se fechou. E eu orando a Deus, eu sempre gostei muito de evangelizar, de pregar a palavra e tal. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Parece que eu perdi o gosto de falar do amor de Jesus. Não estou conseguindo orar, com dificuldade de jejuar. Mas ainda estava orando um pouco, e o pouco que eu orava, ainda clamava nesse contexto. Eu lembro que orando ao Senhor, orando, aí surgiu um convite para Caeté mesmo, um casamento de uma prima minha. Eu orava ao Senhor me use. Só que eu não sei o que está acontecendo, parece que eu estou travado, eu quero a oportunidade de falar de Jesus, não surge ninguém, às vezes eu vou para trás e parece que entra alguns imprevistos, algumas coisas, parece que tem uma coisa errada. Eu comecei a orar, Senhor, já que é assim, então quebra tudo e usa. Fui orando um pouco, porque eu estava com poucas forças, mas fui orando ao Senhor. Fui orando. E surgiu esse convite de casamento para nós estarmos lá em Caeté. E nós fomos ali para Caeté, teve um casamento celebrando. Quando terminou ali, quem conhece Caeté, tem uma igreja católica muito linda ali na praça ali. E terminou a cerimônia, se não me engano foi 2005 mesmo. Teve a cerimônia, quando eu estou saindo de fora assim, eu vou e acho um celular. O celular, mas até que é de última geração. Caríssimo. Naquela época não tinha essa questão de digital, tal, você podia bloquear. Você pegava o celular, tirasse o chip, o celular era seu. E na hora que meus primos bateu, eu falei, nossa, rapaz, eu fui na loteria, porque a loteria nem jovem, você é fora. Mais jovem, né? Nem jovem, deu na loteria. Eu falei assim, não, deixa eu esperar, vamos ver. Às vezes daqui a pouco, se alguém está aí, alguém vai dar o grito aí, né? Porque o celular caro, vai dar o grito aí. Aí, ninguém apareceu nem nada, eu vou levar ele embora. Aí nós fomos para a recepção, era um outro bairro um pouco mais distante, era muito longe, mas era um pouco distante. Chegamos lá, estava na recepção, juntei com a minha turma lá, a gente cristão, né? Embora esteja no contexto, a gente fica mais nada da gente, tal, conversa com um outro. E aí meus primos falaram, mãe, o celular está aí, não, tá aqui, vamos ficar lá ligado. Às vezes alguém liga, ligou realmente o celular. Ligou, você estava falando, eu achei o celular em frente à igreja, não estava lá, eu estava de passagem lá, eu sou daqui, sou de BH, só estou visitando um parente meu aqui e tal. Pessoal, eu não tenho carro, né? Eu não tinha carro, eu não tenho carro, mas se quiser me buscar, eu vou fazer o seguinte, você vai dar com um carro, vale a pena. E também, é tão pequena a cidade, que o preço do táxi não é um preço só. Qualquer ponto que você for, R$10, assim, entendeu? Ele falou assim, vem cá, eu pago sua passagem de ida e volta. Beleza, eu vou te falar um endereço aqui. Você não consegue pegar um táxi? Não, eu vou tentar aqui, acho que aqui tem. Aí
desci na rua, 2 patrões, lá, peguei e fomos para lá. Aí cheguei lá, peguei com ele, agradeci, irmão, muito obrigado e tal. Você não quer um agrado? Não, eu falei assim, não precisa, de forma alguma. Só lá é cedo, só achei. De forma alguma, eu falei assim, você pagando só o táxi, eu falei, não, você tem tranquilo, chama um táxi aí. Eu fui na praça, chamei um, ele pagou o táxi, o tanto pagou, eu entrei em táxi. Eu comecei, entrei no táxi, não lembro com quem eu estava, eu vou falar com outra pessoa, que foi meu irmão, veio. Aí a gente conversando sobre o assunto, ele falou assim, vocês são cristãos? Eu falei, somos cristãos. Eu disse, rapaz, eu estou afastado dos caminhos do Senhor. Na hora veio a oração, né? Agora. Deus me deu a oportunidade. Deus vai acender a chama agora, o propósito do vaso é agora. Eu falei assim, esse é de qual? Eu era da Assembleia de Deus. Oh, que bênção, melhor ainda, na minha casa. Eu falei assim, você era congregado aqui na sede aqui de que sim, congregado. Minha esposa é da igreja de Assembleia de Deus. Meu filho também, eu estou parado já com 5 anos. Mas estou querendo voltar e estou com muita dificuldade, estou meio com depressão e tal, passei por dificuldades. Falei assim, você conhece o Evangelho, você já é batizado? Eu falei, não, eu era batizado, eu fui para a igreja, nasci no Evangelho, só que depois casei, algumas coisas, me afastei dos caminhos do Senhor. Aí, irmão, eu fui contigo. Aí fui investigando, passou por essa mania, né, a gente quer dar uma explorar, a gente começa a investigar a vida da pessoa toda, né? Aí isso, aquilo, mas na verdade a gente investiga não por curiosidade, de fofoca, não, né, irmãos? É para a gente aprofundar mais e conhecendo mais a pessoa se abrindo, a gente fala mais de Deus. Eu fui falando de Deus. O olho dele começou a encher de lágrimas. Eu falei assim, meu Deus, tem misericórdia, daqui a pouco o Senhor vai ser renovado. Eu quero dar a ressurreição. E eu fui, Bíblia nele. Eu falei só, eu não vou fazer o apelo para você voltar para Jesus novamente. Se fosse eu fazia, viu, irmãos? Na época eu estava meio, hoje eu fazia. Eu falei na época eu falei, eu não vou fazer o apelo para você não, mas você vai me prometer diante de Deus. E diante de Deus você sabe que você não vai mentir para mim, você mentia para Deus. Você vai na igreja amanhã à noite, com sua esposa e seu filho, e vai novamente se reconciliar com o Senhor. Eu estou reconciliando agora. Aí você se reconciliar com Jesus. Ele não levantou a mão para voltar. Mas ele falou uma frase, estou reconciliando agora, eu vou fazer o que Deus está falando, e você vai em nome de Jesus, que eu vou voltar para Jesus. Então, queridos, nós vamos, eu vou parar aqui, não vou colocar o mundo top. Deus ele enche o vaso, e Deus ele usa o vaso. Queridos, nós somos vaso, na mão do olheiro. Nós temos um tesouro em nós, e esse tesouro é o próprio Deus. Olha que tremendo. Então, em nome de Jesus, fica essa palavra, nos perdoe qualquer coisa, está em nós. E a gente vai em nome de Jesus. Pastor Isaac, Deus abençoe.